E nós percebemos também que, por meio das palavras, você pode criar conflitos artificiais. Você pode criar conflitos que não existem, que só existem na cabeça da pessoa. Mas você articula aquilo por meio de palavras e a pessoa fala, olha, uma coisa é oposta à outra, quando na verdade não é. E isso acontece com a palavra religião. É a palavra que Tiago usa aqui. Ele repete 3 vezes essa palavra aqui. Ele está falando sobre isso, sobre esses atos de devoção. Ele usa aqui a palavra religião. E essa palavrinha é um exemplo de como as pessoas do meio evangélico, infelizmente, elas criam algumas polarizações que não devem existir. E eu vou comentar isso agora com os irmãos. Anos atrás, circulou na internet um vídeo que ficou muito famoso, muitas pessoas compartilharam, muitas pessoas mandaram pelo WhatsApp, muitas pessoas compartilharam nas redes sociais, um vídeo de um jovem chamado Jefferson Bethke, eu acho que é assim que se pronuncia. E vocês vão encontrar esse vídeo no YouTube, ainda hoje, com o seguinte título: Jesus é maior que a religião. Esse é o título. E ficou muito famoso na época. Em inglês, esse vídeo é o nome do poema dele. O que ele faz no vídeo é falar do poema que ele escreveu. E o poema se chama Porque eu odeio a religião, mas amo a Jesus. Esse é o nome do poema. E o livro dele, ele escreveu um livro também, é vídeo, poema, é tudo. Ele escreveu um livro que também se chama Jesus maior que religião. Maior aquele símbolo matemático. Então é Jesus maior religião. E eu trouxe aqui para os irmãos alguns trechos do vídeo poema dele. Ele falando do poema dele. Eu não conheço esse jovem, não sei a igreja que ele vai, eu não sei as ideias teológicas dele. Mas a partir do que ele fala, nós podemos fazer algumas conexões com o que acontece aqui no nosso país. E os irmãos verão que essa dificuldade com a palavra religião que Tiago usa aqui, é uma dificuldade absurda. É uma dificuldade que não tem o menor sentido, que é algo artificial. E que nós, como crentes, não temos problema em olhar para o que Tiago está falando e compreender perfeitamente e absorver perfeitamente. Falar, nós somos religiosos. Nós somos pessoas que seguem uma religião pura e sem mácula. Mas para esses homens aqui, você não pode falar que você segue uma religião. Então veja só os trechos aqui que eu trouxe do vídeo poema de Jefferson Bethke. Ele diz assim, ele abre desse jeito: e se eu lhe disser que Jesus veio para abolir a religião? Se a religião é tão boa, por que causou tantas guerras? Por que constrói igrejas enormes, mas não consegue alimentar os pobres? No Antigo Testamento, Deus chamou pessoas religiosas de prostitutas. Eu passei a minha vida inteira construindo essa fachada bonita, mas agora que conheço Jesus, me vanglorio na minha fraqueza. Porque se a graça é como água, então a igreja deveria ser um oceano. Não é um museu para pessoas boas, é um hospital para doentes de alma. É por isso que Jesus odiava a religião e chamou-os de tolos. Você não vê que seguir a ele é melhor do que seguir algumas regras? Se Jesus fosse até a sua igreja, vocês o deixariam entrar? Vale lembrar que ele foi chamado de glutão e beberrão por homens religiosos. Jesus e a religião estão de lados opostos. Ele, Jesus, é obra de Deus, mas ela, religião, uma outra invenção de homens. Ele, Jesus, é a cura, mas ela, religião, é a infecção. A religião diz o que você deve fazer. Jesus diz o que já está feito. A religião diz escravo. Jesus diz filho. A religião coloca você em uma prisão, enquanto Jesus liberta você. A religião te deixa cego, mas Jesus faz você ver. E é por isso que a religião e Jesus são coisas tão diferentes. E aí? Amém? Os irmãos perceberam algumas sutilezas do que ele falou? No primeiro momento, talvez você tivesse curtido, compartilhado, falado, tá certo, é isso mesmo. A religião é aprisiona, não é? Você vê um monte de pessoa vivendo por meio de regrinhas. Isso é errado, isso é escravizante. Jesus não compactua com isso, pelo contrário. Jesus, quando veio, libertou as pessoas dessas regrinhas todas. Então, é verdade, Jesus odeia a religião. Bom,
crítica dele, ao que parece, pelo que eu li em outros materiais dele também, parece que ela é inicialmente focada em pessoas que se dizem cristãs, mas vivem apenas de aparência e buscam a salvação pelos próprios méritos. Isso que talvez poderia ser chamado de religião. Mas nós sabemos que isso é uma falsa religião. Agora, quando ele não coloca o adjetivo falsa, quando ele diz que Jesus é contra a religião, sobra alguma religião fora disso? Não. Religião acaba sendo qualquer expressão cultica, qualquer conjunto de valores teológicos. Tudo isso daí, essas regras de vida, de moral, tudo isso acaba indo para o mesmo cesto. Ele jogou tudo fora. Então, ainda que ele tente fazer essas conexões dessas pessoas que vivem de aparências com os fariseus da época de Jesus, o que acontece é que ele age de modo irresponsável. Esse rapaz, no seu poema, ele foi irresponsável, porque ele colocou a palavra religião, ele colocou a realidade da religião, a realidade desse conjunto de dogmas, de práticas, desse modelo de vida que Tiago está colocando aqui, ele colocou tudo isso no mesmo nível das falsas religiões. E ele colocou Jesus em um outro nível que, desculpem, eu não consigo entender. O que é seguir a Jesus e não seguir o cristianismo? Os irmãos conseguem entender isso? É lógico fazer essa distinção? O que é seguir a Jesus e não seguir o cristianismo? O que é isso? Não faz o menor sentido, se nós pensarmos no cristianismo bíblico, o cristianismo autêntico. Então, ainda que a crítica dele nos desperte alguma empatia, o modo como ele faz essa crítica foi totalmente irresponsável. Ele deveria ter sido mais cuidadoso com as suas palavras. Não é à toa que Tiago vai falar mais para frente que é bom que nem todos sejam mestres, porque nós vamos dar conta das nossas palavras. E o que ele fez aqui, infelizmente, abriu espaço para muitas outras coisas.